Formación, descobrir, conocimiento, imaginar, curiosidad, pensar diferente, ecossistema, experimentar, humanizado, cambio, aprendizagem, engajamento e envolvimento. Como os humanos aprendem hoje? Durante séculos, a educação se sustentou em um mesmo modelo: um professor, uma sala de aula, um livro, uma verdade. Mas o mundo mudou. E com ele mudou também a forma de aprender, de ensinar e de imaginar o futuro. O que mudou no ensino superior na última década? O grande diferencial da AFIA, é que nós somos um ecossistema médico. A gente pensa na jornada deste aluno, depois médico e especialista como um todo. Claramente a missão da Link é formar os melhores empreendedores, mas isso da forma mais prática possível. Não apenas um repositório teórico, mas a aplicação prática desses contextos. Então é um modelo totalmente disruptivo. Sim, poucas instituições aqui no Brasil fazem da forma que fazemos. Uma universidade é o laboratório perfeito para ensayar respuestas, para hacer experimentos, para promover el pensamiento crítico, y es un sitio seguro para trabajar, para hacer equipos, para hacerse preguntas y finalmente para hacer propuestas. Y es por eso que innovación para nosotros es transformación, pero no cualquier transformación, es transformación con propósito, es un para qué nos transformamos, desde a dónde lo hacemos. Y ahí es como universidad que estamos trabajando fuertemente y como EAN en el entorno nos conocen como la universidad que más cambia. Experimentar, es decir, colectivamente ponernos retos, ponernos tareas y usar todos los medios tecnológicos que tenemos para detectar sus limitaciones, sus problemas incluso éticos, para detectar sus alcances y decir, esta herramienta por este lado es que me sirve. A gente não pode deixar de citar a variável tecnologia, né? Então, assim, o que a gente percebe é que nas teorias da educação e nas metodologias didáticas, etc., a gente percebe o quanto que a tecnologia, ao ser bem inserida nessas situações de aprendizagem, ela muda, inclusive, o papel do professor. Obviamente, la memoria y la repetición como fundamento del conocimiento ya están casi que perdiendo totalmente su vigencia e importância. Lideranças inovadoras que impulsionam uma mudança de paradigma. Hoje, aprender não é apenas memorizar, é conectar, é criar sentido em meio a um universo de informações. A educação deixou de ser um sistema, agora é um ecossistema. Um olhar de dentro sobre quem está transformando a educação na América Latina. Histórias reais, mudanças reais. Isto é Behind the Learning, by Canvas Community. Convidamos aqueles que têm a visão na educação. Sou Ítalo Espanhol de Souza, gerente de avaliações educacionais e tecnologias educacionais da AFIA. Soy Brigitte Baptiste, rectora da Universidade EAN. Meu nome é Christian Serapião Minef, eu estou na Link há um ano e meio, e tenho uma trajetória em tecnologia educacional de quase 20 anos. Yo soy Lorena Piñeiro, vicerrectora de Innovación Académica de la Universidad de EAN. Mi nombre es Wilson Manuel Mantilla Velasco. Trabajo en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Soy el vicerrector del estudiante. Também aqueles que sonham em transformar. Meu nome é Rafaela Baroni Fico e eu tô na Link já meu segundo semestre. Eu já tô na Link há um ano. Oi, eu sou Hugo Teruel Mendes, entrei na faculdade Link um ano atrás. E aqueles que orientam com paixão. Meu nome é Wander Endo, eu sou formado em comunicação, eu sou professor do ensino superior há mais de 20 anos e estou aqui na Link, faço parte do time da Link há um semestre. Meu nome é Ciro Moraes, eu sou head da área de Hub Multimídia, é uma área que produz todo o conteúdo multimídia para a educação digital hoje dentro da AFIA. Meu nome é Thiago Leite de Abreu Silva, eu dou aula na Link desde 2023. Eu sou Irani Patriota, eu sou designer instrucional. Os novos arquitetos da aprendizagem não constroem somente aulas, e sim experiências. Designers, produtores de televisão, engenheiros, profissionais de marketing, pedagogos, professores, todos convergem em uma mesma missão: transformar o ensino em descoberta.
Da transmissão de conteúdo à descoberta, novos modelos de aprendizagem. Atuo já com essa função tem mais de 10 anos e normalmente as pessoas não sabem muito bem o que é essa função. Eu entrei na educação faz 10 anos. Eu sou da área de mídia, eu sempre trabalhei com televisão, broadcast. Eu engenheiro mecânico de formação e desde muito cedo eu vi que mecânica não era o suficiente, eu precisava ir para outra coisa, eu fui para o mundo da tecnologia. Passei para branding, tive uma empresa de transmídia storytelling, onde eu comecei a me interessar por essa coisa de como eu uso o potencial da história para gerar engajamento e envolvimento. A nova era de criação de conteúdo. Em resumo, bem resumo, a gente auxilia no processo de ensino-aprendizagem, construção de cursos, ajuda em usar ferramentas digitais, tecnológicas e ajudar no processo didático também. Eu trabalhei com emissoras de televisão aqui no Brasil, fora do Brasil e durante todo esse processo eu fui aprendendo uma coisa que faz muito em broadcast, que é produzir conteúdo em escala. Então eu trouxe a minha expertise para a área de educação, de como produzir muito conteúdo em escala. Peguei toda a experiência que eu estava tendo no mundo do entretenimento e desenvolvi um método para trabalhar no mundo corporativo com cultura de fã. E a gente entra com esse suporte pedagógico, né, de sugerir uma dinâmica, sugerir uma metodologia ativa. Então, a gente sugerir para eles que personalize o aprendizado. Hoje, eu acho que o grande desafio nosso na vida é ganhar atenção, principalmente dos alunos. Então hoje, quando você fala que você vai produzir um conteúdo, que ele não vai ser disponibilizado somente um PDF, um EPUB, um livro, mas também ele pode ter acesso a uma videoaula em formato de websérie, ele pode ter uma videoaula onde a gente tem um apresentador que apresenta as coisas de uma forma diferente, mais humanizada, mais dialógico. É mais importante, né? Eu só queria algum sinal, sabe? Uma luz. Como assim morreu, Sérgio? Um RN com sepsinal natural. Essa diversificação de recursos de multimídia também é importante, porque o aluno não quer só ler um texto, né? Ele quer ouvir um áudio indo para casa, no carro, um podcast. Ele quer ver vídeos de pessoas que ele considera importante. Hoje eu dou aula de uma eletiva que tem o nome do método que eu desenvolvi, que é cultura de fã. Hoje eu ensino os alunos como transformarem audiências em fãs, quer seja ela audiência interna, colaboradores ou externa, clientes. Às vezes eu quero exemplificar casos que o professor trouxe na aula. Então eu tenho que mostrar um caso que aconteceu, aqui no caso um paciente, um caso clínico, e eu preciso mostrar que o paciente está passando por uma situação tal. Muitas vezes eu trago o ator, eu contrato o ator, ele vem para o estúdio e ele grava com o médico dentro do estúdio, simulando alguma questão física, dor tal. Quando eu não tenho, eu ou pego uma foto e coloco, mas agora a gente está conseguindo fazer o uso de avatares. Como na televisão ou no cinema, o conteúdo educativo busca emoção, ritmo, narrativa, audiências, porque a educação compete e convive com o entretenimento. E eu acho que o futuro caminha para todo esse conteúdo de educação, ele se torne mais entretenimento do que aquela coisa só da educação sisuda e antigamente falando aquela educação chata de você só ter que olhar ali, estudar e a obrigação. Sempre acreditei que educar pode e deve ser divertido. As pessoas passam horas maratonando um seriado, horas jogando videogame, né? Principalmente os jovens, e não aguentam ficar 50 minutos assistindo uma aula. As metodologias mudam, mas o coração da educação continua batendo em quem ensina. O docente já não é o centro da sala de aula, é um mentor, um guia, um narrador. A vocação transforma os docentes em ativadores de tecnologia e em storytellers. Docente como inspirador, mentor e mediador. El profesor es un inspirador por encima de cualquier cosa. Es la persona que sabe leer las razones por las cuales una persona se pone al frente para tejer una relación. Entonces, el talento del profesor es ante todo inspirador. Nuestro concepto desde el momento en que arranca la virtualidad es no el docente tiza tablero y papel, ¿sí? Sino ese docente que acompaña y se convierte como en ese mentor, ¿cierto? Que lleva de la mano al estudiante. O professor precisa se conectar, né? Então, pensando nas emoções da aprendizagem,
quando um professor se apresenta para um estudante e fala de coisas pessoais, claro que caiba, né, na aprendizagem, não nada muito. Ele cria uma conexão, né, com o estudante. A partir do momento que a gente entende que o papel do professor mudou, né, então ele se torna o mediador do processo de ensino-aprendizagem e não aquele que está na frente, depositando o conhecimento na cabeça do aluno. Necesitamos entonces un profesor que inspire y que luego tenga la habilidad para acompañar el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. Docente como criador de experiências. Hoje já na Link todo mundo sabe que meu curso é através de episódios, que é um seriado, que é uma temporada, que ele tem toda essa característica. Eu trouxe toda essa camada do mundo do entretenimento para dentro da educação. Que quando você vai criar um curso, independe da plataforma que você tenha. Você pode ter a melhor plataforma do mundo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Só que se você não tem um storytelling, você não vai contar essa história. Eu criei aulas extremamente envolventes, que tem uma história por trás. Cada episódio tem uma narrativa, uma curva narrativa. Então ele começa uma apresentação, tem um midpoint, um low point, sempre termina num clímax a aula. Isso faz com que o aluno, com que eu consiga reter a atenção do aluno por mais tempo. Docente como aquele que desperta a curiosidade. O desafio não é mais ensinar, é manter viva a atenção, despertar a curiosidade, conectar com o humano. Como que eu deixo ele mais inteligente na hora de contar a história? Não é só falar. Às vezes o professor tem uma ideia de dar uma aula e aí tá só na exposição, a gente vem com uma sugestão de uma dinâmica, de uma gamificação em sala de aula. Mas ele precisa entender que ele tem outros recursos. Então acho que o primeiro desafio é ensinar para esse professor que ele tem outros recursos. Ele não é mais o detentor do conhecimento, ele é um professor que ajuda na mediação do processo de ensino-aprendizagem. E as tecnologias, elas vêm sendo inseridas nesse percurso, nesse processo de aprendizagem, reforçando esses papéis. Hoje, cada aula é uma história, com começo, conflito, emoção e clímax, porque aprender é uma experiência narrativa e as novas gerações não buscam discursos, e sim conversas. A cada dia surgem novas metodologias de ensino e ferramentas que fortalecem o vínculo entre conhecimento, aprendizado e tecnologia. Como as ferramentas tecnológicas, incluindo a inteligência artificial, podem, quando usadas com critério e propósito, abrir espaço para o essencial: a inspiração, a ética e as relações humanas. Tecnologia, mais humanismo, mais inteligência artificial. La tecnología es un medio, no es el fin, como muchos nos han hecho creer. A tecnologia, em conjunto com a ação do professor, isso é muito importante, né? A tecnologia não vem para substituir o docente. O docente ele vai acabar sempre sendo o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem junto ao aluno. Quando a tecnologia se coloca a serviço do humanismo, a aprendizagem deixa de ser um momento e se torna uma experiência contínua. No ambiente híbrido ou até online, eu acho que o professor ele pode, no mesmo nível da inteligência, ser a pessoa que a primeira pessoa a passar aquele conteúdo para você, mas usando de apoio, tanto ele pode usar para montar uma aula legal, a inteligência artificial, quanto preparar exercícios para deixar os alunos praticarem mais tarde. En la EAN hemos declarado a la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con tecnologías exponenciales como amigas. Nosotros nos sumamos, pero con ética, con responsabilidad, y en eso nos estamos encargando de que nuestros estudiantes desde el primer momento entiendan cómo funciona, la utilicen, le saquen el mayor provecho y evidentemente puedan avançar muito mais rápido. Então acho que assim seria o papel do professor, seria educar as pessoas a como usar essa ferramenta nova. Eu acho que o papel do professor, se não presencialmente como o principal, sempre co-criando e colaborando com a inteligência artificial. El docente, que al final termina siendo ese líder, ese coach, ese mentor que acompaña al estudiante, ¿a partir de qué? De plataformas de aprendizaje y de tecnología. Se eu depender única e exclusivamente da sala de aula, eu estou limitando a minha transmissão de conhecimento em 2 horas semanais. Se eu expando, como eu expando uma experiência narrativa para outras plataformas,
eu amplio isso podendo estar 24 horas por dia. Eu uso como um tutor, um mentor particular. Então, como eu sei que os professores não têm disponibilidade de atender simultaneamente 1.000, 2.000 pessoas, a inteligência artificial e a tecnologia em si me ajuda muito nessa questão de entender onde eu tenho mais dificuldade, em que assunto eu preciso aprofundar, eu preciso reforçar. Então, eu posso aprender no meu ritmo, fazer as perguntas que eu quiser sem ter vergonha de alguém me julgar ou algo assim. Eu acho que a tecnologia hoje é vital para quem está em processo de aprendizagem, independente se é em modelos formais ou informais. Quando sai da sala de aula, eu procuro usar a tecnologia para expandir a experiência. Por exemplo, o Canvas. Eu tenho todos os meus episódios resumidos, porque vamos lembrar, né? O que não falta é conteúdo. Só que a gente precisa ter filtros, facilitar o acesso ao conteúdo. Então eu procuro organizar meus episódios de uma forma muito clara, onde eu criei um site, cada episódio tem uma página com um resumo, onde o aluno pode acessar o PDF com os principais slides que ele teve dentro de sala de aula. Y es un lugar en donde los estudiantes pueden conectar, donde los profesores pueden aportar lo que están creando, pueden realmente interactuar con sus estudiantes de forma permanente. Es un espacio también seguro, donde pueden ser y donde pueden crear. As plataformas se tornaram espaços vivos, onde as ideias circulam para além da sala de aula, onde a educação não termina com a aula, mas continua em cada interação, em cada clique. As the LMS has evolved over the last 20 years, 30 years, what we find now is students learn differently. They want to be on their small screen. They want to access it on their phone. But I want those alerts, and I want to know when my educator has graded my assignment, and I want the confetti when I submit my assignment, and it's in there, right? They want that immediate feedback. They want that interaction in a way that goes with them everywhere they go, right? And we used to have this idea that students would sit in a classroom or sit in a computer lab, and that's where they were going to access information. And now they walk around with this supercomputer essentially in the palm of their hands. Então, eu acho que não tem como separar as coisas, assim, a tecnologia da educação, porque a gente usa a tecnologia do momento, né? Se teve a calculadora, né? Os professores usavam a calculadora naquele momento e tem que aproveitar essas ferramentas para facilitar a aprendizagem. Porque isso são extensões narrativas. A gente precisa aproveitar o tempo, o máximo possível de tempo, e aqueles alunos que estão a fim de absorver o conhecimento e colocar em prática. Sobre todo porque, dependiendo pues del tipo de tecnología, de su alcance, nos da acceso a escalas de tiempo y espacio que normalmente no estarían a nuestra disposición. A gente está vivendo um momento de muita transformação através da IA. E embarcar isso dentro de sala de aula está sendo super questionado, super complexo. E cada vez mais eu vejo que vai depender do professor querer se adequar, querer se tornar, como eu falo, seguir o que o meio, o momento está ofertando para ele e se apropriar disso. El trabajo es muy duro, porque transformarse digitalmente requiere gestión de cambio de equipos, cambio de mentalidad. Y creo que ahí es donde nos toca trabajar más fuerte. Entonces, a través de la tecnología podemos ampliar nuestro rango de sensibilidades, podemos hablar con personas a gran distancia, tanto, insisto, en el tiempo como en el espacio, y podemos un poco también salirnos de lo parroquial en que vivimos, que a veces es muy cómodo y es muy tranquilizador, muy confortable, pero insuficiente para resolver los problemas globales, indudablemente. A mudança de paradigma é clara. O propósito da universidade mudou. Também mudaram a forma de criar e entregar conteúdos, as ferramentas e o papel do professor, de expositor a mentor e designer de experiências. E, acima de tudo, o professor continua sendo o inspirador. A tecnologia vem para somar. Não substitui o docente, o expande. E se tudo isso mudou, fica uma pergunta em aberto. Quem é o novo aprendiz? É sobre isso que falaremos no próximo episódio de Behind the Learning.